vou ler dois textos diferentes. Abra comigo em Hebreus capítulo 4, vamos ler o versículo 12. Se você tem sua Bíblia aí, é bom a gente manuseá-la. Então Hebreus está quase lá para o final da Bíblia, né? Antes de Tiago. Você abra lá em Hebreus 4, 12. E depois nós vamos abrir em João 8, 31 e 32. Hebreus 4, 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Agora vamos pular lá para voltar aí um pouco para João, Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do versículo 31, 8, 31 e 32, lê-se assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Meus queridos, feche os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado por essa festa que estamos aqui celebrando, porque não estamos só celebrando a idade de uma igreja, mas estamos celebrando pessoas que foram salvas neste lugar, pessoas que foram libertas, pessoas que foram curadas, que foram transformadas, casamentos restaurados. Estamos celebrando casamentos que aconteceram por causa dessa igreja, pessoas que se conheceram aqui, Senhor. Estamos celebrando, Senhor, ministérios que saíram desta igreja, missionários que foram enviados, Senhor, pessoas que foram vocacionadas para o ministério aqui, Senhor. Nós estamos celebrando a tua presença, Senhor, a tua graça que está sobre nós. E nesse momento, Senhor, diante da tua palavra, nós nos rendemos, porque, Senhor, esta obra não é uma obra de homens, mas é uma obra, Senhor, firmada na tua palavra. E por isso nós, Senhor, nos calamos para ouvir a tua voz nesta hora e para receber aquilo que tu tens a ministrar em nossos corações. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, existe poder na palavra de Deus. A palavra do nosso Deus, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela é diferente de qualquer outra coisa que você possa encontrar aqui nessa terra. Às vezes as pessoas tratam a Bíblia apenas como os 66 livros, ou o conjunto de livros. Mas a palavra de Deus, ela vai muito além do aspecto físico que nós pegamos em nossa mão, das folhas que nós folheamos, daquilo que é impresso numa gráfica. Ali está impresso não simples letras, mas a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela não é contida nem mesmo nas folhas de um papel. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela faz aquilo para o qual foi designado. E ela transforma as nossas vidas, ela nos liberta, ela nos restaura, ela nos cura, ela nos abençoa. Há poder na palavra de Deus. E eu gostaria de passar aqui por alguns textos da própria palavra, para que a gente medite sobre o poder dessa palavra nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos ali para Mateus 16, 18, por exemplo, nós vemos que Jesus, ele liberou uma palavra sobre a igreja. Ele liberou uma palavra sobre a igreja que ele iria fundar, que ainda estava nascendo. E ele liberou um texto que nós conhecemos, nós até cantamos aqui dentro desse enredo, vamos dizer assim. Ele diz o seguinte, lá em Mateus 16, 18: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. Perceba que Deus deu uma palavra para a igreja. E essa palavra é que aconteça o que acontecer, que venha o que vier, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. No embate entre a igreja e o inferno, a igreja triunfa, a igreja é vencedora, a igreja levanta os louros da vitória, e o inferno é derrotado, o inferno tem que bater em retirada, o inferno não tem poder, não tem espaço aonde existe a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja dele, e ele libera sobre a igreja essa palavra. E hoje nós estamos aqui, como orei agora há pouco, celebrando 55 anos de existência, e nós podemos refletir, esteja você conosco há meses, ou há um ano, ou há anos, ou há já 55 anos, né? Você pode refletir o tanto de vitórias que já aconteceram aqui nesse lugar, né? Como pessoas foram salvas, pessoas libertas, pessoas curadas, pessoas transformadas, ministérios surgem a partir desta igreja, missionários foram enviados mundo afora a partir dessa igreja. Quantos pastores aqui tiveram ministérios prósperos, gloriosos, não só por causa deles, mas por causa desta igreja, e da unção e da graça de Deus que está sobre esta igreja. Casamentos aconteceram aqui, pessoas foram edificadas neste lugar, receberam batismo com o Espírito Santo, receberam destravar de dons espirituais, de dons proféticos, receberam palavras proféticas, chamado, ministério, coisas extraordinárias. Pessoas prosperaram neste lugar, chegaram às vezes com pouca perspectiva, e Deus lhes tirou de funcionário, lhes colocou como dono da empresa, como chefe, como patrão, e prosperaram, e estão crescendo e avançando, desde que estiveram neste lugar, experimentaram a presença, a graça, a unção, o poder de Deus que flui aqui no nosso meio, e nós louvamos ao Senhor por isso. Mas certamente, se nós sentarmos com cada pessoa, e talvez com os mais antigos, nós começarmos a conversar, nós vamos saber também de problemas, de lutas que essa igreja enfrentou. Nós vamos talvez saber de momentos ministeriais difíceis que essa igreja passou, crises às vezes de liderança, crises na vida de pessoas, irmãos às vezes queridos nossos que vieram a falecer e deixaram lacunas quase que irreparáveis na igreja, em que não foram facilmente preenchidas. Nós vamos saber também de tristes notícias de pessoas que talvez pecaram, que talvez trouxeram algum tipo de escândalo, algum tipo de comportamento que abalou por algum momento a igreja, abalou por algum momento alguns membros, alguns irmãos. Nós vamos saber de adversidades, como até mesmo o governo querendo fechar a igreja. Um momento que a igreja viveu um processo por causa de som, por causa de um vizinho aí que emprestou o corpo, né? E aí queriam fechar a igreja, queriam parar, cessar a igreja de existir neste lugar. Mas o que nós vamos observar também é que em meio às tribulações, às lutas, às dificuldades, os obstáculos, o inferno não prevaleceu contra a igreja do Senhor, porque há uma palavra de Cristo sobre nós. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Há um poder poderoso na palavra de Deus, na palavra que Deus libera sobre as nossas vidas. Há um conselho dado por Gamaliel a respeito da igreja lá em Atos capítulo 5, quando eles queriam destruir a igreja, perseguir a igreja. E aí o texto diz assim, ele disse para as pessoas: não se intrometam com esses homens, e deixam-nos, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. Olha a sabedoria desse homem.
Ele sabe que ninguém pode parar a obra do Senhor Jesus. Ninguém pode parar a igreja de Cristo sobre a face da terra, porque há uma palavra de Deus sobre nós. Então, quando você volta para o seu bairro, quando você vai na sua empresa, quando você está lá no seu Gessel e o inferno está se levantando contra você, você precisa lembrar que há uma palavra de Deus sobre nós e as portas do inferno não prevalecerão contra as nossas vidas. O inimigo vai ter que bater em retirada. Há uma palavra de Deus que diz: resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. É ele quem vai ter que fugir, é ele quem vai ter que bater em retirada, e nós seremos triunfantes, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Nós vemos na Bíblia que pela palavra de Deus os céus, a terra e os mundos vieram a existir. Deus traz à existência o que ainda não existe por meio da sua palavra. Deus dá forma àquilo que ainda não tem forma. Deus faz vir à existência por meio da sua palavra o que não existe. Deus faz existir a partir de nada aquilo que são os céus, a terra e toda a obra criada. Nós lemos em Gênesis: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, nasça, sobre a terra a relva, a grama, e assim nasce. E disse Deus, há separação, e assim acontece. A palavra de Deus é poderosa, ela move as estruturas da terra, ela faz existir o que não existe, ela faz aparecer o que não aparece ainda. Meus irmãos, há poder na palavra de Deus. Lá no Salmo 33, 6 e o 9 diz assim: os céus foram feitos pela palavra do Senhor, e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Preste atenção, talvez você está precisando de um milagre na sua vida. Talvez você olhe e não tem nada, não tem nem mesmo uma matéria-prima pela qual Deus possa trabalhar. Pois a palavra de Deus traz à existência o que ainda não existe. A palavra de Deus cria a partir de nada. Ele não precisa de matéria-prima, ele não precisa que o vento esteja favorável, ele não precisa que tudo já esteja meio alinhado para que ele venha só dar a pitada dele, não. Ele, por meio da sua palavra, faz existir o que não existe, traz à realidade o que ainda não existe. Então você pode olhar para a sua vida, para o seu casamento, para a sua vida profissional, financeira, para o seu sonho, para o seu ministério, e pode estar tudo sem forma e vazio, mas a palavra de Deus traz à existência o que ainda não existe. Ele cria, Ele faz surgir na nossa vida o que nós precisamos. Aleluia! Há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos trazer um direcionamento para a nossa vida. Quantas vezes a gente está perdido, desorientado, com dúvidas, com questionamentos, a gente não sabe o que fazer, e quando a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente dá cabeçada, a gente escolhe errado, a gente toma caminhos errados, errôneos. A palavra de Deus, queridos, ela é poderosa para trazer direcionamentos que movem a vida de uma pessoa, que faz com que essa pessoa siga na direção que Deus tem para a vida dela. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável, e a palavra de Deus nos direciona em direção àquilo que é bom, em direção àquilo que é perfeito, em direção àquilo que é agradável. Nós lemos lá em Lucas capítulo 5, nós temos o episódio de uma pesca maravilhosa. E o texto nos dá detalhes interessantes. Ele diz que os discípulos pescaram a noite inteira e nada pegaram. E eles já estavam lavando as redes, desembaraçando as redes. Eram pescadores experientes,
eram pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Eles ficaram pescando no melhor horário de pescar, que é durante a noite, durante a madrugada. Eles pescaram em todos os lugares que eles conheciam, que eram os melhores lugares para pesca. Eles usaram toda a sua experiência de pescador, de quem conhece as estrelas, quem conhece o mar, quem conhece a movimentação dos peixes. Mas diz o texto que o esforço deles, o empenho deles, a dedicação deles resultou apenas em cansaço, em fadiga, em uma pesca frustrada. E agora eles estão na praia, lavando as redes, desembaraçando as redes, e vão voltar para casa com as mãos vazias, vão voltar para casa sem nada para levar para o sustento da família, sem nada para oferecer. Mas Jesus aparece ali naquele dia, Jesus começa a falar, Jesus começa a ensinar, Jesus começa a pregar, e enquanto eles estão lavando redes, enquanto eles estão desembaraçando, eles estão ouvindo a voz do Mestre. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e certamente a fé vai surgindo no coração, vai abrasando o coração. E aí Jesus vira para eles e diz: olha, volta para o mar e joga a rede novamente. E aí eles respondem: Jesus, nós pescamos a noite toda, nós tentamos tudo que nós sabíamos, nós fizemos tudo que nós entendíamos, nós usamos toda a nossa experiência, toda a nossa capacidade, toda a nossa força, no melhor horário, da melhor forma, nós tentamos tudo, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede novamente. Meus irmãos, a palavra de Deus traz direcionamento, a palavra de Deus aponta o norte, a palavra de Deus é uma bússola para a nossa vida. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus te traz clareza, te traz orientação. Quem sabe você está nas madrugadas trabalhando, quem sabe você está se esforçando, você está usando a experiência de uma vida, o conhecimento de uma vida, o empenho, o esforço, mas toda hora que você se dá conta, você termina com as redes vazias, você não está tendo sucesso, você não está prosperando, você não está conseguindo chegar lá, pois você precisa ouvir a voz do Mestre, você precisa ouvir a voz de Cristo e lançar a tua rede, não baseado na tua experiência, não baseado na tua capacidade, mas seguindo a orientação de Deus, seguindo a voz de Deus, seguindo a palavra de Deus, porque sobre a palavra de Deus, sobre a direção de Deus, nós prosperamos, nós avançamos. Talvez você está perdido hoje, você não sabe o que fazer da vida, o que decidir, para onde ir, como vai ser minha vida emocional, como vai ser meu futuro. Ouça a voz do Mestre e lança a tua rede diante da palavra de Deus. A palavra do Senhor, queridos, é poderosa, e ela é tão poderosa que ela produz cura, ela restaura as nossas vidas. Há um homem romano, um centurião romano, que foi elogiado por Jesus. Jesus disse que ele viu nesse romano uma fé que nem nos judeus ele achou. E a fé desse romano, ela é expressa diante do Mestre, porque ele vem até Jesus e pede que Jesus cure o seu servo que está doente. E quando Jesus se disponibiliza para ir com ele até a sua casa, ele diz assim para Jesus: Jesus, eu não sou digno que você entre debaixo do teto da minha casa, mas basta uma palavra tua e o meu servo será curado. Perceba que Jesus vira para ele e fala assim: olha, nem em Israel eu vi uma fé como desse homem. Esse homem entendeu que há poder na palavra de Jesus. Esse homem entendeu que a palavra de Jesus não conhece distância, a palavra de Jesus não conhece obstáculos, a palavra de Jesus não conhece barreiras, a palavra de Jesus, ela é poderosa, e ela alcança pessoas em diversos lugares, em diversas distâncias, ela ultrapassa barreiras, ultrapassa obstáculos. Meu irmão e minha irmã, quem sabe você está aqui, mas o teu marido está lá em casa, está no bar, está bebendo, está frustrado lá,
ele está fazendo qualquer outra coisa. Quem sabe você está aqui, mas você nem sabe onde anda o seu filho agora. Ele está com as más companhias, ele está lá dormindo na casa da namorada, está uma bagunça, alguma área da sua vida, um familiar seu, alguma situação sua. Você está aqui, o processo está agarrado lá na justiça, você está aqui e a dívida, o boleto está lá no escritório, vai cair amanhã. Presta atenção, Jesus, a palavra de Jesus não conhece barreiras, não conhece distâncias. Jesus pode liberar uma palavra sobre ti nessa noite, e essa palavra entra lá no tribunal do juiz, essa palavra vai lá onde o seu marido está, lá onde a sua mulher está, lá onde o seu filho está, e gera milagres, quebranta o coração, muda a realidade, faz voltar para casa, faz largar a cachaça, o copo cheio na mesa, e voltar para casa e dormir, porque há poder na palavra de Cristo Jesus, há poder na palavra do nosso Deus. O centurião entendeu isso, ele falou: basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, e o meu servo vai ser curado. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos na Bíblia também que a palavra de Jesus, ela liberta, a palavra de Deus liberta. Meus irmãos, como é difícil alguém largar um vício, como é difícil alguém largar algo que lhes aprisiona. Nós sabemos que todos os esforços humanos, terapêuticos, homeopáticos, psicológicos, psiquiátricos, todos os esforços humanos têm uma pouca taxa de sucesso, tem uma taxa de sucesso muito pequeno. É muito difícil lidar com vícios, é muito difícil tirar alguém dessa vida, é muito difícil tirar alguém dessa realidade, é muito difícil que alguém consiga por conta própria, por força própria, sair dessa situação. Mas queridos, quando Deus libera uma palavra sobre alguém, quando Deus libera uma palavra que produz cura, quando Deus libera uma palavra que traz restauração, quando Deus libera uma palavra que liberta uma pessoa, que liberta um indivíduo, essa pessoa ela é transformada, essa pessoa ela é mudada, essa pessoa ela é alterada, por causa do poder de Deus que nos liberta, que nos transforma, que nos restaura, que nos dá novidade de vida. Há poder na palavra de Deus. Lá em Lucas 4:36, diz assim: todos ficaram admirados e comentaram entre si: que palavra é essa? Pois ele ordena aos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. Olha o que eles disseram: mas que palavra é essa? Que ele dá ordem e os espíritos imundos têm que sair. Que palavra é essa? Que ele dá ordem e as pessoas são libertas. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, queridos. A verdade liberta. Seja qual for a situação que existe no seu quadro familiar, talvez você ainda tenha um vício, talvez você ainda tenha uma dificuldade. Há poder na palavra de Deus. Deus pode trazer libertação à tua vida nessa noite. Deus pode liberar uma palavra que te liberte completamente nessa noite, no nome de Jesus. A palavra de Deus, queridos, ela cumpre as promessas nas nossas vidas. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus se cumpre. O Deus que prometeu, Ele vai cumprir no tempo oportuno. Isaías 55:11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus não fica vagando, queridos. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus não retrocede. A palavra de Deus vai e faz aquilo para o qual ela foi designada na vida da pessoa que foi designada. E ela volta só quando ela prosperou naquilo para o qual ela foi enviada a fazer. Ela volta somente quando ela alcançou o seu objetivo, quando ela atingiu o seu alvo. É aí que a palavra de Deus retorna.
Então, se Deus liberou uma promessa sobre a tua vida, se Deus liberou uma palavra sobre ti, você precisa crer, você precisa acreditar e saber que essa palavra, ela vai cumprir, ela vai fazer aquilo para o qual ela foi designada. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 24 diz assim: fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Fiel é aquele que prometeu, porque ele vai fazer, ele vai cumprir, ele vai trazer a realidade. A palavra de Deus, queridos, é uma palavra que gera vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para dar vida ao que está morto, para dar vida àquilo que está amortecido. Lá em João 11, 43, 44, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus não entrou no túmulo, não carregou Lázaro, não precisou tocar em Lázaro. Diz o texto assim: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O que estava morto saiu, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatem e deixem que ele vá. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela transpassa o nosso mundo, e ela entra no submundo da morte, e faz com que a vida seja devolvida novamente. A palavra de Jesus, ela é poderosa para ir lá onde Lázaro estava, já numa outra esfera, e fazer com que a sua alma fosse devolvida, com que seu espírito retornasse ao corpo, e que com o seu corpo que já estava apodrecendo, ele fosse restaurado, as células voltassem a ter vida, e Lázaro, pelo poder da palavra apenas, ele levanta, ele ressuscita, ele tem vida, e ele sai daquela situação. Sabe, aquelas causas que você tem, aquelas realidades, aquelas circunstâncias que você pensa: já morreu, já cheira mal, já não tem jeito, já não tem esperança, já passou, pastor, a página já virou, já esqueceram, já mudou tudo, a circunstância hoje é outra, é diferente. Pois a palavra de Deus, ela é poderosa para trazer vida àquilo que está morto, para trazer, para ressuscitar o que morreu, para trazer vida àquilo que já está apodrecendo, e devolver vida àquele que estava morto. Você consegue imaginar Lázaro já lá onde está? Cremos que talvez no seio de Abraão, e de repente ele começa a ouvir uma voz como de um trovão, diz a Bíblia, que é a voz do nosso Senhor Jesus, que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, a voz como de muitas águas, e de repente ele ouve a voz do mestre dizendo: Lázaro, volta para cá, porque o seu tempo ainda não chegou. E mesmo que aqui tenha passado 3 dias, o seu corpo já está em estado de putrefação, Lázaro retorna, ressuscita, sai daquele túmulo no poder da palavra de Deus, no poder da palavra de Jesus. Jesus pode liberar uma palavra sobre ti hoje que te mude completamente. Jesus tem para você hoje aqui uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição. Jesus tem uma palavra que ressuscita ministérios, Jesus ressuscita promessas, Jesus ressuscita chamados, Jesus ressuscita famílias, Jesus ressuscita o teu sonho de uma família, o teu sonho de um casamento, o teu sonho de ter filhos. Jesus é aquele que traz vida ao que não existe vida ainda. O poder da palavra de Deus vai lá no profundo, onde o problema está, e faz com que a morte vire vida, porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos dá vida, e vida em abundância. Aleluia. João 5, 24, 25 diz assim: em verdade, lhes digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só, aquele que ouve a minha palavra passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que
a ouvirem, viverão. Meus irmãos, talvez você está morto espiritualmente. Talvez você já não chora mais na presença de Deus. Talvez você não sente mais a presença de Deus como um dia você sentiu. Talvez você nunca sentiu. Talvez você tenha um coração aí que está perseverando, porque sabe que esse é o caminho certo, mas não há mais vida em você. Pois se você ouvir a voz de Deus nessa noite, você vai receber vida. E diz o texto que em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, essa é a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Deus deu a Ezequiel uma visão do vale de ossos secos. E ele perguntou para Ezequiel: podem esses ossos reviverem? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Então Deus diz para ele: então profetiza. Então profetiza. O profeta era aquele que não falava a sua própria voz, mas era aquele que falava em nome de Deus. Ele passava a mensagem de Deus. Então profetiza. E a palavra de Deus fez com que os espíritos retornassem. Fez com que a carne retornasse, o tendão, os músculos, e daqueles ossos, daquele vale de ossos secos, um grande exército foi formado ali naquele lugar. Há poder na palavra de Deus. Há poder no nome do Senhor dos Exércitos. Essa noite nós estamos comemorando 55 anos. E só faz sentido esses anos que nós temos de igreja, porque nós acreditamos no poder da palavra de Deus. Nós acreditamos que a palavra de Deus, ela rompe barreiras. A palavra de Deus, ela cura os enfermos. A palavra de Deus, ela liberta os encarcerados. A palavra de Deus traz vida, traz salvação, traz restauração, traz redenção. E nós cremos que a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a tua vida nessa noite. A palavra de Deus é poderosa para restaurar áreas da sua vida que estão precisando. A palavra de Deus é poderosa para trazer vida a sonhos que você acha que morreu. Talvez por causa de uma separação, talvez por causa de uma frustração, talvez por causa de uma falência, você abandonou sonhos. Pois aquilo que é morte hoje, Deus vai trazer vida na sua vida. Deus vai trazer vida em você. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar realidades. Ela é poderosa e ela não encontra barreiras. Ela não é confinada a essas paredes. Mas estando você aqui, a sua causa em outro lugar, pois a palavra de Deus, ela vai passar por essas paredes. Ela vai viajar esses bairros. Ela vai entrar na casa daquele teu familiar, vai entrar naquele lugar, naquela realidade. E a palavra de Deus é poderosa para mudar aquela realidade. Eu creio no poder da palavra de Deus. Você crê, queridos? Você crê?